Vai lá, Gislene. Eu fiquei com uma dúvida referente à história, né? Quando você estava falando sobre os povos indígenas e os africanos, né? É, essa cultuação que se fazia era somente para os africanos ou os indígenas também entravam no culto? Quando a gente fala da origem do culto, né, ao caboclo, é isso, né? Tanto aos Isso. indígenas, isso. Os indígenas também entram. Na verdade, né, o primeiro ancestral a ser cultuado pelos povos bantus africanos vai ser a figura do indígena. Por quê? Porque eles seriam, né, o primeiro contato que os africanos tiveram em termos assim, né? Imagina, quando eles fugiam, eles eram aos indígenas que muitas vezes eles recorriam para buscar ajuda. Ou ainda, né, no dia a dia, nas matas, quando se perdiam, eram os indígenas que eles precisavam dessa ajuda, desse contato. Então, o indígena vai ser colocado como um ancestral a ser cultuado. E aí, tanto né, com o passar desse culto, outra figura também passa a ser cultuada, que é o caboclo de couro, que também está ali em convivência. Por quê? Porque aí a gente lembra que a gente vai ter tanto a ocupação dos escravizados no engenho, mas também muitos desses africanos, os descendentes dos africanos, sendo usado o quê? Para o gado. Então, a gente vai ter essa figura também do boiadeiro, do vaqueiro, também sendo uma grande força de ancestralidade a ser cultuada dentro dessa manifestação religiosa dos africanos. Por quê? Porque eles também vão ser os donos da terra, eles também vão ser os conhecedores da terra. Então, é tanto para os indígenas, ou seja, os caboclos de pena, quanto para os boiadeiros, os caboclos de couro. É importante a gente recordar, né, que até o processo de escravização, por exemplo, foram cerca de 400 anos ou mais, né, historicamente. Então, assim, esse bando ou banto, ele foi sendo formado por esses espíritos, né, tanto indígenas quanto os negros que aqui chegaram. Né? E é uma região onde a gente, quando a gente pensa no cangaço, quando a gente pensa de forma geral no Nordeste, nós sabemos a dificuldade que aquele povo tem até os dias de hoje, né? Nós sabemos o quanto o dia a dia, a lida para eles é difícil, né? Até os dias de hoje. Imagina há um tempo atrás. Então, eles enfrentavam todo e qualquer tipo de perigo, de dificuldade. Então, é um povo que foi se formando nessa região com muita bravura, né? Que teve muita coragem. Então, são as características assim mais marcantes do boiadeiro, né? Que a gente pode ver. Eu até achei interessante, Elo, que você estava falando antes da gente finalizar a última parte, você estava falando da força do gado, né? Que quando estoura a boiada, e eles vão levando tudo, passando por cima do que for, né? Do que tiver na frente, realmente. E a gente pensar o quanto esse povo foi de resistência nessa região, não só vinculada às dificuldades da região em si, né, da natureza ali em volta, da dificuldade, por exemplo, da água, da dificuldade, né, do sertão em si, mas com relação aos brancos que estavam ali escravizando, né? Então, eles precisavam mesmo dessa bravura e eles têm essa, essa característica principal, né? Perfeito, maravilha. Até porque, assim, quando a gente, né, pensa no povoamento dessa região, tanto da região Nordeste, do Sertão, né, da região Nordeste, da região, até mesmo da região Norte, quem vai fazer esse processo de interiorização, de lidar com o gado nessa região, são os descendentes dos africanos. Então, já é uma, digamos assim, né, provavelmente, né, já nasceram em terras brasileiras, mas são descendentes de africanos e que vão aprender muito com o quê? Com os próprios indígenas. Então, por isso que o boiadeiro, ele seria um brasileiro, né, a figura de um brasileiro por excelência, se assim a gente pode dizer, porque ele é fruto, né, da troca de cultura tanto entre os africanos
quanto os indígenas. E até mesmo a vestimenta dos boiadeiros, né? E fazendo um complemento com o que a Sam colocou, a vestimenta dos boiadeiros não é algo à toa. Geralmente, quando a gente vê, né, os boiadeiros em terreiros ou ilustrações sobre os boiadeiros, a gente vê o boiadeiro com aquele gibão de couro, que seria, né, protegendo aqui, como se fosse um colete de couro, aquela calça de couro, o chapéu de couro. Por quê? Não é uma questão estética, né? Mas era a vestimenta que era necessário ser usada para se proteger dos espinhos, dos arranhões, se proteger dos perigos da natureza, né, dos animais, das picadas, etc. Então, quando a gente vê, né, o boiadeiro no terreiro usando o chapéu de couro, não é pura e simplesmente uma questão estética, mas algo que faz referência a essa bravura, né? O chapéu de couro, o gibão de couro, a calça de couro, era para se proteger dos espinhos, dos animais, das picadas, do tempo. E aí, né, a gente tem essa questão da bravura muito grande, né, como a Sam disse. Imagina, né, adentrar um território desconhecido, um território cheio de plantas, animais, perigos, sem saber, né, no dia de amanhã se vai ter o que comer, se vai ter o que beber, e tendo, né, que buscar o conhecimento, mas também buscar a religiosidade para se proteger no meio, né, desse ambiente que ele é perigoso. E aí aqui a gente, né, falando sobre os elementos dos boiadeiros na Umbanda, como a gente estava falando, né, sobre essa cozinha ritualística, que muitas vezes é oferecida a ponta de peito do boi, porque seria, né, onde o boi entraria e levaria tudo, né, o espinho, a lama, enfim, né, seria ali o ponto de axé da boiada. Também a farofa, a pimenta e a rabada. A rabada foi muito engraçado, né, que uma vez eu questionei do porquê da rabada, mas porque quando o boi atolava, ou quando o boi não queria, né, sair de onde ele estava, geralmente se puxava o rabo para tentar dar um impulso. Então, seria ali, né, a representação desse impulso e a ponta do peito do porquê, né, dessa boiada que levava e arrebentava tudo na ponta do peito. A gente também tem a farofa, a pimenta, a depender da casa, né, também pode oferecer feijão tropeiro, etc. Algumas ferramentas de trabalho ou ferramentas que trazem essa essência do boiadeiro na Umbanda. Bom, nessas ferramentas a gente tem o laço, a corda, o gibão, o chicote, o chapéu, o lenço, a ferradura, o chifre de boi, o berrante, etc. As bebidas, né? As principais bebidas. Claro que a gente tem que desmistificar, né? Nenhuma entidade bebe ou fuma, mas sim manipulam os elementos, tanto do álcool quanto do fumo, do tabaco, para usar isso em trabalho, né? Mas quando os boiadeiros vão manipular o elemento do álcool, eles utilizam geralmente a cerveja e a água-ardente, né? A cachaça. E quando eles vão utilizar o fumo, né? Manipular o fumo também como um elemento de trabalho, a gente tem o cigarro de palha ou o charuto. Algumas sementes ligadas aos boiadeiros, que inclusive vão estar muito presentes em confecção de guias ou outros objetos ligados aos boiadeiros, né? O anis estrelado, o pinhão, o olho de boi, o tento, que também é conhecido como olho de cabra. Aí aqui a gente também tem algumas flores, né? O cipó de São João, rosas vermelhas e amarelas, e outras rosas dessas cores, né? Vermelhas e amarelas. Aí aqui, nas imagens, né? A primeira imagem é uma vela bicolor, marrom e branca. A segunda imagem, a imagem de tentos, ou, né, como a gente também conhece, o olho de cabra, que é muito usado para confecção de guia, de boiadeiro. Aí a terceira imagem, a gente tem, né, a semente, que é o olho de boi. Então, a segunda ali, o olho de cabra, e a terceira, o olho de boi, que também está muito presente na confecção dos objetos dos boiadeiros. Aí ali já na segunda fileira, a gente tem uma ferradura,
Na segunda fotografia, eu coloquei a losna. A losna, ela parece muito com a arruda, né? Mas eu acho, né, que ela tem um cheiro mais forte ainda que o da arruda. E a losna é uma erva ligada aos boiadeiros. E aí, depois, a terceira imagem ali, a gente tem a erva, uma outra erva também de boiadeiro, que é a chapéu de couro. E aí, por último, né, na última fileira, eu coloquei uma guia de boiadeiro. Então, a gente consegue perceber, né, que geralmente a cor que é associada aos boiadeiros para a confecção das guias é o marrom. E aí, nessa guia, a gente, não sei se dá para ver, né, mas tem alguns olhos de cabra e também olho de boi sendo colocado, porque são elementos, são sementes que trazem a força dos boiadeiros. E por último, eu coloquei ali o cipó de São João. O cipó de São João é essa flor que ela é muito conhecida, que geralmente quando a gente pega estrada, a gente vai viajar, tem muito cipó de São João. Ela fica caindo assim, né, nas árvores. Então, ela é uma planta muito comum da gente ver, né, quando a gente vai viajar, quando a gente pega estrada, ou dependendo, né, até na Serra da Canastra tem muito. É uma planta ligada aos boiadeiros. Pode Elô, você passar. comenta aí Oi. da losna, ela é uma erva que o gado, né, o boi, eles geralmente utilizam para fazer a ruminação, né? Eles fazem a Ruminar. pastagem, ruminam, e para nós humanos, ela vai diretamente em benefício do fígado. Pessoas que estão com alguma questão ali envolvendo uma questão hepática, a losna é uma excelente colaboradora assim, para tudo isso, né? Eu acho interessante esse link. O gado Uhum. faz a utilização própria, né, da natureza, e nós humanos também podemos nos beneficiar, né, com o chá da lousa e tudo mais, para poder ali lidar com questões hepáticas. Boa pro fígado. Perfeito. Tem banho de losna também, né? E esse uso também, né, para o chá, para fígado, né, Silvinha, que você mencionou, Fígado. as propriedades medicinais da losna, perfeita. Pode passar. O passo. Algumas palavras usadas pelos boiadeiros. Antes de eu entrar aqui, né, nessas palavras usadas pelos boiadeiros, eu acho que é muito interessante ressaltar que os boiadeiros, apesar de ser uma linha, né, uma linha da direita da Umbanda, eles também têm uma capacidade de digamos assim, né, virar a banda e também trabalhar em alguns pontos específicos juntamente às linhas de esquerda, Exu, Pombogira. Por quê, né, que os boiadeiros teriam essa capacidade de também, se houver a necessidade, realizar alguns trabalhos também junto à esquerda? Porque os boiadeiros, eles são uma linha, né, é uma linha que traz muita força e que é uma linha muito, muito apropriada para lidar com espíritos obsessores, quiumbas, e muitos terreiros se fazem, né, os trabalhos de desobsessão, né, de transporte, como a gente faz no nosso centro também, nos tratamentos, a partir dos boiadeiros. Por quê? Porque é uma linha que, a partir dessa força que carrega, é uma linha muito apropriada para lidar no tratamento desses espíritos obsessores, desses quiumbas. Então, os boiadeiros, né, têm essa utilização nos terreiros de Umbanda muito, muito forte para os transportes, para a realização desses trabalhos, né, de retirada de espíritos obsessores. Aqui a gente tem algumas palavras usadas pelos boiadeiros. Geralmente, quando o boiadeiro está lá no terreiro de Umbanda e ele fala, né, que ele precisa laçar um boi, pegar um boi, geralmente ele está se referindo a um espírito que se desviou do caminho do bem. Quando ele fala que tem um boi perdido da boiada, que um boi se perdeu, geralmente é um quiumba, é um espírito que se desvirtuou desse caminho do bem. Um outro elemento ali, né, que a gente consegue perceber dos boiadeiros nos terreiros é a questão do laço. É muito comum quando os boiadeiros chegam em terra, o que eles fazem, né?
quem trabalha com boiadeiro, né, sabe que é uma energia que te puxa para o chão, que te joga para o chão. É uma energia muito forte que te joga para o chão. Então, geralmente, os boiadeiros, quando eles chegam, né, pisando ali no chão, meio que agachados, assim, porque é uma energia que te joga muito em contato com a terra. E geralmente, quando os boiadeiros chegam nos terreiros de Umbanda, eles levantam o braço e fazem o movimento, né, do laço. Eles giram o braço como se eles estivessem, né, prestes a laçar. Esse movimento que os boiadeiros fazem também não é um movimento puramente estético, né, ou que faz parte de uma dança. Não, ele tem um fundamento também. Esse girar o laço, ele remete ao tempo, ao dissipar da energia. Então, quando o boiadeiro ele chega no terreiro, né, ele coloca o médium em contato com o chão e já vem girando o braço, ele está o quê? Dissipando a energia, dissipando as energias ruins. Então, também faz parte desse fundamento. Quando o boiadeiro diz que ele vai laçar um boi, né, que ele precisa laçar, não, deixa que eu laço, deixa que eu vou laçar. Geralmente, o que ele está querendo dizer, né? Que ele consegue conduzir os espíritos em direção à lei divina. E aí a gente consegue ver uma relação muito grande, né? Tanto com Yansan quanto com Ogum. Nesse ato, né, do boiadeiro também de girar, de entrar em contato com o elemento do vento, da força. Então, uma ligação muito forte, né, com Yansan e Ogum, explicada a partir, né, desses atos. Mas também, né, como eu falei, os boiadeiros têm uma relação muito forte com o Xangô. Por quê? A linha dos boiadeiros é uma linha que preza muito pela justiça. Certa vez eu ouvi, né, de um boiadeiro, seu chapéu de couro, que sempre será assim muito muito lembrado no meu caminhar espiritual, que ele dizia muito assim: eu sou justo na minha justiça. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Que o boiadeiro, ele é muito justo, ele preza muito pela justiça. Por mais que às vezes a gente conversa com o boiadeiro e a gente fala, nossa, ele parece uma entidade que às vezes é grossa, né? Não é que a entidade está sendo grossa, que está sendo ríspido, mas é o jeito dele falar, ele, né, vai jogar aquilo ali e ele vai ser justo. Às vezes, se você vai e conta uma situação para o boiadeiro e ele percebe que, na verdade, você também tem erro naquela situação que você tá contando, tá narrando para ele, o que ele vai dizer, né? Eu sou justo na minha justiça. Você tá vindo aqui me pedir justiça, tá vindo aqui me pedir auxílio, mas você também tem que refletir sobre os seus erros, você também tem que refletir sobre a sua parte, né? Refletir também sobre, às vezes, o que você fez para outra pessoa, o que você magoou a outra pessoa. Então, os boiadeiros, eles são muito ligados à questão da justiça. Traz essa questão de Xangô. Deixa eu só fazer uma observação aqui também. Interessante você colocar isso, porque eles têm um jeito mais matuto, né? Do conhecimento mesmo do nosso sertão, da nossa força de Brasil, né? Como você bem está colocando para todos. E ele é matuto, ele vai ser igual, assim, para nós aqui, seria a gente conversar com aquele mineiro bem, assim, bem da roça mesmo, né? Ele tem um jeito simples, uma sabedoria incrível, às vezes mesmo sem ter frequentado escola, né? Aquela sabedoria dos sábios mesmo, dos antigos. Mas ele tem um jeito matuto, ele vai responder de acordo, né? Qualquer Ouvindo, pessoal. eles não vão dar rolê, né? Eles são bem assim mesmo, despachados. Sam, eu acho que o final da sua fala cortou. Cortou um pouco, Que pena. Bom, A gente conseguiu ouvir até Matuto, bom, né? eu disse que eles são né? despachados, né? Que a gente não pode. Cortou de novo. É como se fosse um mineiro, assim, da beleza, né, da vida, das experiências de vida, mas a gente não pode esquecer que mesmo com essa simplicidade, esse jeito direto de dizer as coisas, não tira dele a sabedoria e a evolução espiritual,
que ele tem Uhum. envergadura moral para falar, mesmo falando de um modo assim mais entre aspas, né? Como se fosse assim mais grosseiro no jeito de falar, né? Porque ele é muito direto, muito objetivo. É aquela pessoa simples, mas de grande, grande sabedoria e com certeza mais evolução do que nós, né? Isso que eu acho que precisa ficar bem frisado, que a evolução deles independe, né? Não tem a ver com o jeito que eles estão falando. Eles falam de maneira simples, mas eles são espíritos mais que caminharam mais que nós. Com certeza. Com certeza, sim. Ouvimos. Obrigada. Obrigada. Perfeito, né? Então, essa forma mais rude, mais direta, objetiva do boiadeiro, né? Ela vai estar presente. Por quê? Porque é o jeito dele, faz parte da essência dele. Então, é muito comum, né? Você vê o boiadeiro, né? O que significa? Quando eu ouvi essa fala, né? Que eu estava falando do seu justo da minha justiça, significa, olha, muitas vezes eu jogo a culpa no outro por erros que eu também cometi. Então, é essa autorreflexão, né? Então, eu aprendi muito, muito com os boiadeiros, eu aprendi muito com essa linha, porque eles têm um conhecimento que é um conhecimento de vida, um conhecimento prático, um conhecimento que te faz pensar, te faz refletir, muitas vezes te faz, né, sair fora da sua zona de conforto. E é muito interessante, né? Porque diferentemente do preto velho, que eu falo assim, né? A preta velha, a vovó Cambinda, que é a preta velha na qual eu trabalho, ela gosta de prosear, ela fala com calma, e ela é muito, né? Eu sinto que ela vai, ela é cheia de rodeios, e ela dá a risada dela, e ela é muito, né, nesse sentido. Já o boiadeiro que trabalha comigo, né? O seu Sete Porteiras, quem teve quem já conversou com ele, sabe que ele brinca, ele canta, ele dança, mas ao mesmo tempo, quando ele vai conversar, né, ele vai prestar algum atendimento, fazer algum atendimento, ele é certeiro nas palavras, né? Olha, tá, é isso, mas o que você tá fazendo? Então, ele também tem, né? Os boiadeiros, geralmente, eles têm uma essência bem diferente das outras linhas. É diferente da conversa com o preto velho, é diferente da conversa com o caboclo, e assim sucessivamente. Para a gente finalizar aqui essa parte, né? Então, quando ele fala, né, que da boiada, minha boiada, né? Os espíritos que ele conseguiu trazer para o caminho do bem. E aí tem os pontos, né, que fala, na minha boiada ainda falta um boi, na minha boiada ainda falta um boi, né? Ou seja, naqueles espíritos que ele conseguiu trazer para o caminho do bem, que ele conseguiu laçar, ainda falta um, né? Ainda falta um que ele precisa ir atrás desse boi para colocar dentro da sua boiada. É o ato de chicotear, né? Quando o boiadeiro vibra o seu chicote, serve para movimentar e direcionar os espíritos estagnados no erro e na desordem, né? Então, como eu já falei, né, os boiadeiros eles têm um trabalho muito efetivo contra obsessores, contra quiumbas. Quando ele diz, né, por exemplo, que um boi está atolado, ou filho, você está atolado, né? É um espírito que está afundado nos lamaçais, nas regiões astrais mais pantanosas, ou, né, uma metáfora para dizer, né, você está atolado, ou seja, né, você está afundado, às vezes, na sua própria tristeza, no seu próprio orgulho. Então, ele usa muito dessas metáforas, né, do atolado, da boiada, do chicote, do laçado, do boi, para trazer pontos sobre a nossa própria vida, ou para dar direcionamento aos espíritos obsessores, aos espíritos que precisam de ajuda dentro dos terreiros de Umbanda. Pode passar. Aí, aqui, bem rapidinho, né, esse próximo slide que eu coloquei, que é as linhas de correlação, ou seja, os boiadeiros, a linha dos boiadeiros é uma linha que dialoga com muitas outras linhas dentro da Umbanda, né? Os boiadeiros é a linha de trabalho dos boiadeiros, ou, né, como a gente viu, os caboclos de couro ou caboclo boiadeiro, que tem uma relação muito próxima com a dos caboclos, que é a linha dos caboclos de pena, né? Que geralmente, né, vamos pegar o exemplo, né, o seu Mata Verde, a Cabocla de Seara, o seu Sete Flechas, o seu Pena Branca, enfim, né, então os boiadeiros têm uma ligação com esses caboclos de pena. Os boiadeiros também têm uma ligação muito grande com a linha dos baianos, que, né, os baianos é uma linha de trabalho do povo da Bahia ou do povo do Nordeste, de uma forma geral. Por quê? Porque muitos boiadeiros são baianos. Muitas vezes você vai encontrar o seu chapéu de couro na linha dos boiadeiros, mas também o seu chapéu de couro na linha dos baianos.
Então, a gente tem uma ligação próxima entre os boiadeiros também e os baianos, que, por outro lado, também tem uma ligação forte com a linha dos cangaceiros, né? A linha dos cangaceiros seria mais uma linha auxiliar, uma linha de limpeza e de descarrego, menos do que uma linha de atendimento, de consulta, de passe, né? Mas uma linha mais de limpeza, de descarrego, que também tem uma relação com os boiadeiros. Por quê? Porque muitos boiadeiros podem chegar no terreiro e dar nomes como Severino Cangaceiro, ou Cangaceiro, Zé do Cangaço, Maria do Cangaço. Por quê? Porque muitos desses boiadeiros foram cangaceiros. Então, também tem uma ligação com a própria linha auxiliar dos cangaceiros. E também tem uma ligação com uma linha que talvez seja uma linha menos conhecida, né? Que é a linha dos rio-grandenses, que seria também, né, dos vaqueiros rio-grandenses. Também uma linha auxiliar, que seria tipo uma sublinha, né, ali ligada aos boiadeiros, que seriam vaqueiros, principalmente da região ali do Rio Grande do Sul, que também foram vaqueiros, que também lidaram com os gatos. Então, os boiadeiros, ele tem uma relação grande, né, tanto com os caboclos de pena, quanto com a linha dos baianos, quanto com a dos cangaceiros, dos rio-grandenses. Por quê? Muitos cangaceiros vão se apresentar na linha de boiadeiros, muitos baianos, né, o seu chapéu de couro, dentre outros, vão se apresentar na linha dos boiadeiros também como boiadeiros. Pode passar. E aí, para finalizar, né, que eu não sei se vai cair, mas já finalizando, porque já deu uma hora de estudo agora, que eu estou aqui com o meu cronômetro, mas o Dia dos Boiadeiros, né? Quando que a Umbanda comemora o Dia dos Boiadeiros? O Dia dos Boiadeiros é o dia 2 de julho, que é conhecido, né, como, em algumas vertentes da Umbanda, como o Dia do Caboclo de modo geral, mas mais aqui na nossa região sudeste, como o Dia do Boiadeiro, dentro da Umbanda. Esse dia, né, 2 de julho, como Dia do Boiadeiro, é uma herança que a gente traz da Bahia, porque na Bahia, no 2 de julho de 1824, é o dia, né, da independência da Bahia, e essa independência da Bahia, né, a luta do povo baiano contra as tropas portuguesas se deu a partir, principalmente, né, quem é que estava lá na frente de batalha? Os indígenas e os vaqueiros. Então, o 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia, é um dia da festa do caboclo da independência. Por quê? Porque quem lutou contra as tropas portuguesas foram os vaqueiros e foram os indígenas. Então, o dia 2 de julho é, né, o dia do caboclo. Então, para a gente, na Umbanda, o dia 2 de julho é comemorado o dia do boiadeiro. Pode passar. Apesar desse jeito simples, esse jeito rude, né, dos boiadeiros nos terreiros de Umbanda, os boiadeiros, eles são muito alegres também, eles gostam muito de cantar, eles gostam muito de dançar, e não à toa, né, a gente tem o chamado samba de caboclo. O que seria, né, esse samba de caboclo? Seria também o samba de terreiro. Esse samba, né, que faz parte do samba de roda, do samba que a gente bate palma e produz as cantigas populares e reproduz essas cantigas, né, que a gente não sabe quem compôs, por quê? Porque elas são antigas, elas foram passadas de geração em geração pela oralidade, elas têm muito ligação com o samba, com a dança desses caboclos, desses boiadeiros dentro dos terreiros. Então, quando a gente fala de samba de caboclo, né, que seria esse samba de terreiro, esse samba está dentro de várias celebrações, né, das religiões de matriz africana. E aí o samba de caboclo, ele tem, né, uma variedade grande de instrumentos, como a viola, o pandeiro, o chocalho, o atabaque, o ganzal, o violão, o reco, o agogô, que está ligado, né, à dança dos caboclos de couro, ou seja, à dança dos boiadeiros. Aí aqui tem um ponto, né, que diz: a menina do sobrado mandou lhe chamar. Por seu criado, eu mandei dizer a ela que eu estava vaquejando meu gado, mas eu sou boiadeiro, gosto mesmo de um samba arrojado. Então, os boiadeiros gostam, né, de dançar, eles vêm, eles dançam, eles sambam, geralmente, porque também é uma forma deles trabalharem, de dissiparem a energia. E, enfim, né, quando a gente pensa em samba de caboclo, a gente tem esse samba, né, que ele é mais rápido, ele é mais batido, que parece, né, muitas vezes até mesmo o cavalgar, né, o som do cavalgar do gado e a dança desses boiadeiros. Pode passar. Elô, só que lembrando, faltamos 8 minutos e meio, tá bom? Eu acho que dá para passar o videozinho, porque ele é de 30 segundos. Aqui eu coloquei um vídeo, né, que diz, né, caboclo é festeiro em sua festa, em seu samba, em sua mesa branca.
no resto do tempo. Caboclo é quem zela, cuida, ouve, ralha e organiza. Caboclo delibera, julga, dá o veredicto e resolve a punição do filho relapso que pisou na bola, mas também é o pai que dá colo, que briga com o mundo por causa de um filho. Será que dá para passar, Silvinha, esse vídeo que eu coloquei o link aqui embaixo? Ele é um Reels do Instagram, ele é bem rapidinho, Deixa eu que ver. mostra algumas cenas, né, de festas de boiadeiro. Ó, Elô, clicando aqui eu não estou conseguindo. Se depois você puder marcar a Casa Tá, Fraterna, eu envio, eu acho que eu consigo enviar o link no WhatsApp. Aí eu envio. fica lá no É um estudo, vídeo por super gentileza. interessante, né? Que ele vai colocando várias fotos de festas de boiadeiro e, né, vai narrando de uma forma bem bonita a festa do 2 de julho, que é a festa do boiadeiro. Então é bem interessante, é um videozinho bem curtinho. Depois eu vou postar lá pra gente ver. Aí já finalizando, né? Que eu sei que o tempo tá curtinho a brasilidade, né? Então, o boiadeiro, que é fruto da troca de cultura, que é fruto da troca de religiosidade, de crença entre o africano e o indígena, ele seria o verdadeiro fruto da brasilidade, do que é o ser brasileiro. E muitos pontos de boiadeiro trazem essa afirmação, esse orgulho da brasilidade. Então, aqui, né, eu coloquei três trechos de 3 pontos diferentes de boiadeiro que traz essa questão da afirmação da brasilidade. Primeiro diz: se minha mãe é brasileira e o meu pai é imperador, o que é que eu sou? Sou brasileiro imperador. Então, né, traz essa questão da miscigenação, da troca, né, entre o europeu, né, que seria a figura do branco, do indígena, do africano, mas o boiadeiro geralmente é aquele que já nasceu em terra brasileira. Ele é fruto dessa miscigenação, mas ele já nasceu em terra brasileira. Então ele vai afirmar toda hora a sua brasilidade. E aí tem outro ponto que fala: salve a bandeira brasileira. São 4 cores para dividir: verde, amarelo, azul e branco. São as cores do meu Brasil. O verde, esperança, o amarelo, desespero. Azul e branco é a liberdade dos caboclos brasileiros. E por fim, né, talvez é o que mais mexe comigo, esse ponto que diz assim, né? Eu caminhei até chegar numa aldeia meio que desconhecida. Eu avistei o chefe daquela tribo e aquele índio senhor foi meu guia. Eu perguntei àquele caboclo e respondeu no pé de uma junça e me falou das ervas da Jurema na língua de Tupinambá. Ou seja, né, mostra o contato desse vaqueiro aprendendo com quem? Com um índio senhor, né, um indígena senhor que foi guia dele, que vai mostrar para ele todos os segredos das ervas da Jurema, os segredos que ele precisa aprender. Então, é muito bonito esse ponto. Pode passar, Silvinha. Então, aqui, só para a gente finalizar, né, nosso estudo, o boiadeiro, ele é o sinônimo da nossa identidade nacional. Quando a gente pensa, né, na sabedoria, nos pontos, no samba de caboclo, na festa de caboclo, na culinária dos caboclos, dos boiadeiros, né, o boiadeiro, ele é fruto dessa identidade nacional. Por quê, né? O culto ao boiadeiro tem início no período escravagista, como a gente já falou, né, geograficamente, os povos escravizados oriundos do Congo, Angola, foram direcionados para os engenhos e para as fazendas de café e de cana-de-açúcar nos interiores. Né, eles vão o quê? Procurar os donos da terra, as entidades, né, as divindades presentes aqui. E vão o quê? Iniciar esse culto aos boiadeiros, aos vaqueiros, que vão ser inseridos a esse culto, né, desses africanos escravizados. O boiadeiro, ele é fruto dessa miscigenação, ou seja, dessa herança genética, da fusão, né, das raças e etnias. E ele vai trazer fortemente, tanto, né, na sua cultura, nos seus pontos cantados, na sua sabedoria, essa ancestralidade que é tanto africana quanto indígena. E os boiadeiros, eles são os caboclos, né? Ou também os caboclos boiadeiros. Pode passar, Silvinha. Para a gente finalizar, alguns nomes populares de boiadeiros, né? Boiadeiro Navisala, Zé da Porteira, Chapéu de Couro, Zé do Laço, Maria do Laço, Zé Raimundo, Boiadeiro Mineiro, Laje Grande, Boiadeiro da Jurema. Coloquei seus 7 porteiras também em homenagem às suas 7 porteiras.
Espero poder ter compartilhado com vocês um pouquinho, né, desse estudo, que é sobre uma linha que eu tenho um amor imenso, uma gratidão imensa, que é a linha dos boiadeiros. Eu digo assim, né, que boiadeiro é o que guia de fato o meu caminho todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para o sol, eu lembro de um ponto que o Seu Sete Porteiras canta, né, que é às 6 horas da manhã, seu boiadeiro reza uma Ave Maria. E eu lembro muito, né, desse ponto. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu vejo que o dia está raiando. É do boiadeiro que eu lembro, é essa força que eu tento buscar, que é a força do boiadeiro, essa força do trabalho, que é, né, contra os quiumbas, contra os obsessores, que é uma linha muito excepcional nesse trabalho, né, com energias mais densas, mas que ele vai trazer essa força para o nosso dia a dia e essa fé. Então, eu agradeço todos os dias, né, por ter boiadeiro no meu caminho, por aprender com boiadeiro e por saber, né, que a nossa Umbanda ela é muito rica e ela traz toda essa nossa brasilidade, essa nossa cultura regional para dentro da nossa fé, para dentro das nossas casas de axé. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Acho que a gente vai entrar de novo para as dúvidas, né? Eu coloquei aqui, né, que boiadeiro ilumine o seu caminho. Elô, a gente agradece imensamente sua colaboração. O texto foi fantástico, bem redondo. Faltamos 1 minuto e meio aqui. Então, se alguém quiser falar alguma coisa em 1 minuto e 27, 1 minuto e meio. bora lá. Professor é complicado, né? Professor. Obrigada, pessoal. Eu estou lendo aqui os comentários no chat. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que ficou aqui aprendendo. É sempre bom a gente poder aprender e compartilhar. Eu vou enviar aquele vídeo que não deu para passar no grupo do Estudos Casa Fraterna. Então, se vocês Se você puderem ver para puder complementar também, esse Elô, axé de converte em Deus. PDF o PowerPoint, manda também Tá, o material, por gentileza, beleza, eu coloco sim. tá bom? Falta menos de 1 minuto, pessoal. Agradecemos aí, Elô, sua brilhante apresentação. Muito obrigada. Obrigada, gente. Todo Obrigada, mundo. obrigada. É nóis. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Bom restinho de domingo. Tchau, tchau. Valeu.